Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de nomenclatura de química orgânica. Hoje nós vamos falar das cadeias ramificadas e vou utilizar como exemplos, por enquanto, apenas os hidrocarbonetos. Não é uma aula tão simples, não é tão fácil, mas com o passar do tempo, fazendo exercícios e prestando atenção às dicas, vocês vão conseguir se desenvolver. Então, antes de mais nada, vamos relembrar algumas coisas muito importantes. Então, a primeira são os critérios para a nomenclatura. Então, esses critérios continuam valendo, independente de qual seja a função orgânica, independente da cadeia ter ramificação ou não. Então, o primeiro passo, identificar sempre a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de carbonos em sequência. Não precisam estar alinhados. Vamos verificar se existem insaturações. Lembrando que insaturação é a presença de ligação dupla ou tripla entre carbonos. E isso é considerado como insaturação. E na hora de fazer a nomenclatura, a gente sabe que o infixo vai ser diferenciado. E agora também vamos verificar se existem ramificações. Essas ramificações podem ser variadas. Então, a nossa cadeia pode ter apenas uma ramificação, assim como pode ter várias ramificações. E podem ser ramificações iguais ou ramificações diferentes. E nós vamos aprender como identificar elas dentro da cadeia carbônica. Uma outra regra muito importante é lembrar que a nossa cadeia carbônica tem que ser numerada. Então, se eu coloco uma ligação dupla ou tripla, se eu coloco ramificação, eu tenho que saber em quais carbonos da cadeia principal essas estruturas estão. Para isso, a gente precisa fazer a numeração. E a numeração pode ser feita sempre nos dois sentidos. Então, em cadeia aberta pode ser feito da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E se a cadeia for fechada, nós podemos fazer a numeração no sentido horário e também no sentido anti-horário. O que vai prevalecer é que nós temos que considerar o menor número possível. Porém, agora nós teremos algumas prioridades para essa numeração. Se houver uma função orgânica, ou seja, se eu tiver um grupo funcional, que nós vamos ver nas aulas seguintes, o grupo funcional sempre vai receber o menor número. Se não houver grupo funcional, que é o nosso caso da aula de hoje, nós vamos olhar entre insaturação e ramificação. Entre as duas, a insaturação é mais importante. O que isso quer dizer? A ligação dupla ou ligação tripla deverá receber o menor número dentro da cadeia carbônica. E por último, a ramificação vai receber a sua numeração. Se houver só ramificação, o menor número deve ser da ramificação. E aí nós vamos escolher qual sentido é mais favorável para ter essa menor numeração. Aqui nós temos um exemplo de cadeia ramificada. Então vamos lembrar como que a gente identifica uma cadeia ramificada. É aquela que vai ter carbono terciário ou quaternário. Então nós vamos identificar a cadeia principal, quais carbonos fazem parte dela, e qualquer carbono fora da estrutura principal será considerado ramificação. Lembre-se, apenas carbono. Então eu posso ter um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos fora da estrutura principal. E eles podem estar juntos ou não. Então, por exemplo, nesta cadeia nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Esses 6 carbonos fazem parte da nossa cadeia principal. Percebam que aqui, nesse local, nós temos um carbono que é terciário, porque se ligou em mais 3 carbonos. É nesse carbono terciário que nós temos a presença da ramificação. Então, aqui embaixo, nessa ponta, nós também temos um carbono. Esse carbono é a ramificação. Percebam que essa ramificação tem um carbono apenas. Portanto, ela vai ter um nome específico, que vai seguir os prefixos iguais das cadeias carbônicas. Então, vamos ver como é que funciona. Toda ramificação vai terminar com o sufixo -io. Isso é uma regra. O prefixo delas vai ser o mesmo prefixo para a quantidade de carbonos. Então, um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos, o prefixo é et, 3 carbonos, o prefixo é prop, 4 carbonos, o prefixo é but, 5 pent, 6 hex e assim por diante. Portanto, nós teremos metil, etil, propil, butil, pentil. Vamos conhecer cada uma das ramificações.
Aqui nós vamos falar das ramificações que tem de 1 a 4 carbonos, que são as mais utilizadas. Então, ramificação metil. Prefixo met, significa que eu tenho um carbono na ramificação e termina em il. Aqui nós temos um exemplo de metil, que tem apenas um carbono. Percebam que nesse exemplo, a ligação livre, que é o que vai ligar na cadeia principal, está do lado esquerdo. Mas isso não é uma regra. Essa ligação pode vir para cima, pode vir para baixo, pode vir para o lado direito. Tudo vai depender de como a cadeia for desenhada. Ramificação etil, prefixo et, significa que eu tenho 2 carbonos fora da estrutura principal. E os 2 carbonos estão unidos entre si. Neste exemplo, nós colocamos a ligação livre, que é o que vai ligar na cadeia principal, do lado direito. Mas lembre-se que ela poderia estar para cima, para baixo, ou então poderia estar no carbono que está do lado esquerdo. Então, nós poderíamos ter a ligação livre neste carbono, e aí, em vez dele ter 3 hidrogênios, ele teria apenas 2. Então, tudo vai depender da configuração da cadeia que está sendo desenhada. Lembrando que os hidrogênios vão ser colocados de acordo com o número de ligações que cada elemento faz. Ramificação propil. Prop, 3 carbonos. A ramificação propil, ela pode ter 2 formas de vir representada. Vamos começar pela forma mais simples, que é a mais comum. É a que nós chamamos de propil ou N-propil. Esse N vem da palavra normal. Então, nós temos uma cadeia normal. Então, nós teremos 3 carbonos na sequência. E a ligação livre que vai ligar na cadeia principal vai estar sempre no carbono da extremidade. Nesse caso, nós colocamos no carbono que está do lado direito. Mas poderia vir também no carbono que está do lado esquerdo, e aí ele teria apenas 2 hidrogênios. Se não for essa configuração, nós teremos uma nova configuração chamada de isopropil. O prefixo iso significa igual, e nós vamos abreviar pela letra I. Então, pode ser isopropil ou apenas ipropil. Percebam que nós teremos no total 3 carbonos, e a ligação livre vai estar no carbono do meio, não vai estar na extremidade. E ela pode estar para cima ou para baixo. Se nós contarmos deste carbono para a ponta direita, nós teremos 1, 2. Se eu contar deste carbono para o lado esquerdo, nós teremos 1, 2. Por isso a nomenclatura iso. Eu tenho quantidades iguais de carbonos para os 2 lados do carbono que está ligando na cadeia principal. Uma outra configuração que também é muito utilizada é nós desenharmos um L. Então, nós falamos que a ramificação iso, ela vai formar sempre um L, em qualquer posição. Neste caso, nosso L está para cima e apontando para o lado esquerdo. Poderia estar apontando para o lado direito, poderia estar de cabeça para baixo. Então, formando o L é o que importa. Percebam, a ligação livre está num carbono que está no meio. Aqui ela foi colocada para baixo. Ela poderia ter sido colocada para o lado direito também. Seria isopropil da mesma forma. Então, se a gente procurar, às vezes, a formação desse L, ajuda a identificar esse tipo de ramificação. Por fim, nós temos as ramificações butil, que tem vários tipos. E aí a gente vai começar pelas mais fáceis. Butil. But significa que são 4 carbonos. Portanto, nós teremos 4 carbonos na ramificação como um todo. O primeiro butil que aparece é o N-butil ou apenas butil. Novamente, o N de normal. Então, nós teremos 4 carbonos no total. E a ligação livre, que é quem vai ligar na cadeia principal, vai estar em um dos carbonos da extremidade. Neste exemplo, ela está do lado direito. Porém, poderia estar do lado esquerdo também. Aí nós teremos nesse carbono do lado esquerdo apenas 2 hidrogênios. Lembrando que pode estar para a direita, para cima, para baixo. Não vai fazer diferença. A segunda ramificação butil que nós teremos, nós chamamos de sec-butil, ou apenas S-butil. Esse sec vai lembrar a palavra secundário, então tem a ver com o carbono secundário. Isso significa que a ligação livre, o carbono que vai ligar na nossa cadeia principal, é um carbono secundário. Observem que aqui neste exemplo nós colocamos nesse segundo carbono, que ele é secundário, ligou em mais 2.
Se eu não quisesse colocar nesse carbono, eu teria a opção de colocar neste outro, que também é secundário. Então, em qualquer um dos dois que eu colocasse a ligação livre, seria chamado de sec-butil. A única diferença é que aí esse carbono teria apenas um hidrogênio e o outro teria os 2 hidrogênios. Terceira forma do butil, terc-butil ou apenas t-butil. O terc vem de terciário, então a nossa ligação livre estará num carbono terciário. Então observem que nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos no total. Então no total da ramificação são 4. Porém, a ligação livre, o carbono que vai ligar na cadeia principal, ele é um carbono terciário. Ele está ligado em 3 carbonos. Por isso que o nome é terc-butil. E esse terc-butil pode estar em qualquer posição, virado para baixo, como nesse caso, para a esquerda, para a direita ou para cima. E o último, que dá um pouquinho mais de trabalho às vezes para reconhecer, mas a gente pode fazer por eliminatória, é o isobutil ou ibutil. Percebam que, para formar o isobutil, nós desenhamos primeiro o ipropil. Então, olha só, o ipropil seriam esses 3 carbonos e a ligação livre estaria no carbono do meio. Como eu preciso ter no total 4 carbonos, então é justamente nesse carbono que vai estar ligado o 4º carbono. E é ele que vai possuir a ligação livre, então é ele que vai ligar na cadeia principal. Por que o prefixo iso? Se eu considerar ele como o primeiro carbono, se eu contar dele para o lado direito, nós teremos 1, 2, 3. Se nós contarmos dele para o lado esquerdo, nós teremos 1, 2, 3 também. Por isso o prefixo iso de igual. Uma outra configuração, que às vezes é mais fácil de compreender, é usando novamente a ideia do L. Então observem que aqui nós temos um L de cabeça para baixo. Esse seria o isopropil. No carbono do meio do propil é onde eu vou ligar o 4º carbono para torná-lo butil. E aí é nele que vai estar a ligação livre. Nesse caso está para baixo, poderia estar para a direita, poderia estar também para cima. Tanto faz. Para identificar o isobutil, vamos por eliminatória. Percebam que o carbono do isobutil, ele não é secundário, ele não é terciário. Ele é um carbono primário. Ele só não é N-butil porque existe um carbono fora da estrutura principal, não estão todos ligados numa única linha normal, por isso que ele é chamado de isobutil. Uma outra particularidade em relação às posições no anel aromático, que é o benzeno. Então é uma nomenclatura especial e específica para anel aromático. Toda vez que nós tivermos 2 partículas ligadas ao anel aromático, quando eu falo 2 partículas, podem ser 2 ramificações, sejam ramificações iguais ou diferentes, ou 2 funções orgânicas, ou uma função orgânica e uma ramificação. Nós podemos fazer a nomenclatura usando números ou usando essa nomenclatura especial. Quem são essas posições? Posição orto é quando eu tiver alguma coisa presa no carbono 1 e no 2 ao mesmo tempo. Posição meta, quando eu tiver algo preso no carbono 1 e no 3 ao mesmo tempo. E posição para, quando eu tiver algo ligado no carbono 1 e no carbono 4 ao mesmo tempo. Nesse exemplo, vamos tomar como referência o carbono 1, onde está o X. Então, se eu contar no sentido horário, nós teremos 1 e 2, orto, que eu abrevio pela letrinha O apenas. 1 e 3, meta, que eu vou abreviar pela letra M apenas. 1 e 4, para, que eu vou abreviar pela letra P. Isso pode ocorrer no sentido horário, assim como também pode ocorrer no sentido anti-horário. Então, aqui nós temos o orto também, que é 1 e 2, meta 1 e 3, para 1 e 4. Lembrando que aqui é apenas um exemplo. Qualquer carbono do anel aromático pode ser o carbono número 1. O que importa é nós fazermos a contagem. Se der 1 e 2 as posições, é orto e acabou. Uma última observação antes de nós fazermos os exemplos. Ramificações que se repetem. Então, se eu tiver ramificações iguais numa mesma cadeia, que aparecerem carbonos, sejam iguais ou diferentes, nós vamos ter que usar prefixos para falar quantas
ramificações nós temos daquele determinado tipo. Então, os prefixos usados serão di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa 6 e assim por diante. Então, nós temos um exemplo aqui. Quando eu falar dimetil, di são duas ramificações metil, que podem estar ligadas a um mesmo carbono ou em carbonos diferentes da cadeia. Trimetil são 3 ramificações metil. Tetrametil são 4 ramificações metil também. Nós vamos entender melhor com os exemplos. Então vamos fazer os exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui essa cadeia carbônica. Primeiro passo é encontrar a cadeia principal e nomeá-la. Então nós temos aqui 1, 2, 3 carbonos. Essa é a cadeia principal. Então, se nós temos 3 carbonos, o prefixo é próprio. Entre eles, só temos ligação simples. Então, o infixo é an. E a função, por enquanto, é tudo hidrocarboneto, termina em O. Percebam que nós temos este carbono aqui em cima, fora da estrutura principal. Tanto que esse carbono aqui no meio é um carbono terciário. Esse carbono que aparece aqui é a nossa ramificação. Como ela é feita por um único carbono, então o prefixo é met e termina em il. Então ela chama-se metil. Por ser uma cadeia pequena que só tem 3 carbonos, o único carbono que poderia ter ramificação é o do meio. Então é apenas metilpropano. Por quê? Se eu colocasse esse metil num carbono da extremidade, por exemplo, ele faria parte da cadeia principal. E aí ele viraria butano. Então, aqui não tem necessidade de colocar número. Segundo exemplo, temos mais uma cadeia aqui. Nossa cadeia principal, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 carbonos na estrutura principal. Prefixo para 4, but. Entre eles só tem ligação simples, então o infixo é an e termina em O porque é hidrocarboneto. Observem que aqui nós temos 2 carbonos fora da cadeia principal, um que está aqui embaixo e o outro que está aqui em cima. São 2 carbonos, mas eles não estão juntos, então isso significa que eu tenho 2 ramificações. As duas são iguais, porque são formadas por um único carbono. Então, o nome dessa ramificação, metil. Como são 2, prefixo di, então é dimetil. O que nós temos que tomar cuidado aqui? As 2 ramificações poderiam estar no mesmo carbono. Então, eu poderia deslocar ela para esse lugar. E ficariam as 2 no carbono 2. Então, nós teríamos a formação do 2,2 dimetilbutano. Nesse caso, não. Uma está no carbono 2, a outra está no carbono 3. E tanto faz contar da esquerda para a direita, como contar da direita para a esquerda. Dá empate. Então, nós temos que colocar esses números na frente do dimetil. Então, é 2, 3... dimetilbutano. Isso significa que no carbono 2 eu tenho uma ramificação metil e no carbono 3 eu tenho uma ramificação metil. Observem, a quantidade de números vai coincidir com o prefixo. Se for trimetil, teremos que ter 3 números. Mesmo que eles sejam iguais, nós temos que repetir eles 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Agora nós temos o exemplo de uma cadeia fechada. Então, nós temos a cadeia principal é o nosso hexágono. Então, 6 carbonos na cadeia principal, prefixo ex, só tem ligação simples, an, termina em O porque é hidrocarboneto. Como é fechado, temos que colocar a palavra ciclo. Então, é ciclohexano. Observem que eu escrevi tudo junto e retirei o H. Se eu quiser escrever com H, eu tenho que colocar o hífen entre a palavra ciclo e a palavra hexano. Portanto, isso que está aqui em cima é a nossa ramificação. Ela está presa nesse carbono aqui do nosso ciclo. Quantos carbonos nós temos? 1, 2, 3. Então, chama-se propil. Mas observem que a ligação livre está nesse carbono do meio, não está na extremidade. Então, não é o N-propil. Esse é o isopropil ou ipropil. Então, a nomenclatura do nosso composto vai ficar isopropil, ciclohexano, ou apenas, se a gente for abreviar, ipropil, ciclohexano. Escreve-se tudo junto. Ramificação e cadeia principal. Observem que a ramificação
vem sempre antes da cadeia principal. Sempre. Vamos fazer mais um exemplo agora. Temos uma cadeia aberta, que é insaturada e ramificada ao mesmo tempo. Então, vamos primeiro fazer a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Então, o prefixo é pente. Apareceu uma ligação dupla, olha ela aqui. Então, nós vamos colocar o infixo em. E termina em O, porque é hidrocarboneto. Temos um carbono fora da cadeia principal, é esse aqui em cima, é a nossa ramificação. Olha que esse carbono aqui, ele é um carbono terciário. Então, essa ramificação que tem um carbono só, ela tem um nome, metil. Met porque tem só um carbono, il porque é ramificação. Agora, se eu falar apenas metilpenteno, onde está a dupla ligação e onde está a ramificação? Elas poderiam estar em qualquer carbono. Então, vamos fazer primeiro a numeração, contando da esquerda para a direita. 1, 2, 3. A ramificação está no carbono 3 e a dupla ligação está entre o carbono 3 e o 4. Agora, vamos fazer no sentido contrário, da direita para a esquerda. 1, 2. A ligação dupla está aqui, entre o carbono 2 e 3. E a ramificação está no carbono 3. Então, nós vamos dar prioridade para essa nomenclatura da direita para a esquerda. Portanto, nós teremos 3 metil, então a ramificação metil está no carbono 3, 2 penteno, porque o 2 se refere à dupla ligação. Se nós colocássemos 3 metil, 3 penteno, estaria incorreto, porque o que tem que prevalecer é a menor numeração. E por fim, nós temos um exemplo de uma cadeia fechada com anel aromático. Então, a nossa cadeia principal é o nosso hexágono com a bolinha no meio. Lembra que esse círculo significa que eu tenho 3 duplas ligações alternadas. Então, o nome dessa cadeia principal já é direto benzeno, que representa o anel aromático. Os carbonos que estão fora dela são as ramificações. Notem que nós temos 2 ramificações diferentes. Uma ramificação tem um carbono e a outra ramificação tem 2. Então, elas têm nomes diferentes. Toda vez que eu tiver ramificações com nomes diferentes, nós devemos colocá-las em ordem alfabética, não considerando os prefixos. Então, a sequência vai ser sempre butil, etil, metil e propil. Então, nesse caso, vem primeiro a etil e depois metil. Então, é etil, metil, benzeno. Só que nós temos que numerar, porque elas podem estar no mesmo carbono ou não. Qual vai ser a regra também? Nós vamos numerar, dar prioridade para a ramificação mais pesada. Então, é aquela que tem o maior número de carbonos. Então, a ramificação etil, obrigatoriamente, vai estar no carbono número 1. E ela não vai receber número, porque ela está no 1. Se nós contarmos no sentido horário, nós teremos 1, 2, 3, 4, 5. O metil vai estar no 5. Se nós contarmos no sentido anti-horário, 1, 2, 3. O menor número é o 3. Então, a preferência é no sentido anti-horário. Então, o nosso grupo metil está no carbono 3. Então, a nomenclatura será etil 3-metil-benzeno. Como são 2 partículas, porque são 2 ramificações, nós podemos usar a nomenclatura orto, meta e para. Sendo assim, etil está no carbono 1, metil no carbono 3. Então, é a posição 1 e 3. Então, esse vai ser o meta. Meta, etil, metil, benzeno. Escreve-se tudo junto e não se coloca os números. Ou eu apenas abrevio o meta pela letra M. Então, vai ficar M, etil, metil, benzeno. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. É um assunto que é delicado e requer bastante estudo. Quanto mais exercício vocês fizerem, melhor vocês vão ficar. Nas próximas aulas, nós começaremos com as funções orgânicas, e aí tudo isso que aprendemos nas aulas de nomenclatura básica continuarão sendo utilizados. Bora lá fazer exercício e praticar. Bons estudos. Obrigada e até a próxima.